O trabalho, ao mesmo tempo libertador e significado de independência, também pode estar relacionado a fatores negativos, como estresse, demanda excessiva, ritmo acelerado, produzir muito em pouco tempo e as cobranças. Esses fatores podem reduzir a qualidade da atividade executada pelo trabalhador e trazer prejuízos à sua saúde. Por isso que no programa de hoje vamos abordar a saúde do trabalhador. Atualmente se discute sobre o Programa de Qualidade de Vida e Promoção da Saúde no Trabalho, que visa a melhoria da qualidade de vida e preparar esse trabalhador para a jornada e o desenvolvimento de espírito de equipe. O Ministério da Saúde visa reduzir os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, com a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância em saúde. Mas será que as pessoas acham o ambiente de trabalho do mundo atual saudável? Não, porque infelizmente aqui no nosso país o empresário brasileiro ele é muito ganancioso. Ele exige o máximo do empregado e oferece o mínimo. Eu acho assim, que o ambiente de trabalho hoje em dia está deixando muito a desejar, por causa de equipamento de trabalho, né? E também a jornada de trabalho também é muito longa. Em alguns aspectos sim, outros não. Por exemplo, minha mochila está muito pesada, então não é legal, mas o trabalho é bom. Quando se fala em saúde do trabalhador, não se pode esquecer de se relacionar ao bem-estar e qualidade de vida. E também o meio ambiente, que é onde ocorre todo o processo de trabalho, que ao mesmo tempo ele pode ser gerador de prazer, satisfação ou estresse. Essa dinâmica é influenciada pelas relações das pessoas com as outras e destas com o próprio local de trabalho. No Espaço Aberto para a Saúde de hoje, nós temos como convidadas as professoras Amanda Hipólito, do Instituto de Saúde da Comunidade, e a professora Denise Alvarez, da Escola de Engenharia, que é ergonomista. Então, a gente tem assim, esse tema hoje, que é a saúde do trabalhador. Gostaria de agradecer a presença das professoras aqui no programa Espaço Aberto. E eu queria que as senhoras falassem um pouco dessa ideia do trabalho hoje no mundo moderno, né? Como que está sendo visto o trabalho hoje? Se tem a mesma visão de como era antigamente, né? Do labor, do artesanal, se tem uma visão de produtividade maior, das exigências. Como que é visto o trabalho hoje na sociedade? Para a gente falar de trabalho, é um assunto muito interessante porque ele é muito vasto, né? E se você considerar trabalho toda atividade produtiva e criativa das pessoas, né, a gente abre uma gama muito grande de possibilidades. É claro que o trabalho vem mudando, como você falou, ao longo dos anos, né, nos diferentes momentos históricos, nas diferentes formas de produzir, e ele já teve também diferentes representações, visões sobre ele, né? Em alguns momentos ele foi visto como sofrimento, outros momentos ele foi visto como alguma coisa que enaltecia, engrandecia o homem, né? E isso sempre para e passo com as formas de produzir, com as formas de representação social. E você falou do aumento de produtividade, realmente, a partir, né, da Revolução Industrial e do desenvolvimento capitalista, a gente vem vivendo diferentes momentos desse trabalho, de sua forma de trabalhar e de intensidade de trabalhar. Então, o que a gente percebe é que quando a gente usa essa palavra, né, que todo mundo se apresenta e fala, eu trabalho fazendo isso, né, o que eu gosto de fazer trabalhando, que o trabalho é importante ou não para a pessoa, a ausência de trabalho é uma coisa também muito significativa, basta a gente ver o desemprego e como que as pessoas ficam nessa situação. Então, a gente abre uma gama de possibilidades, de forma de organização também muito, muito diferenciadas. O trabalho ele tem múltiplas visões. Múltiplas visões, ele é extremamente heterogêneo, né? Então, acho que isso é um fato. A gente falar de trabalho, a gente tem que desdobrar para tentar entender de qual trabalho a gente está falando, né? E a professora Amanda, o que a senhora acha? O que é interessante no que a Denise está colocando, e a gente chama atenção para a importância do trabalho na vida das pessoas. Muitas vezes a gente questiona para a pessoa quem é você, e a pessoa já se reporta, eu sou enfermeiro, eu sou médico. Então, o trabalho ele é constitutivo da espécie humana mesmo, é marcador de identidade para as pessoas. E, inclusive, acho que a gente
assim, as pessoas falam que a gente passa um terço da vida em cima do colchão, mas a gente dormindo, né? Mas Da a gente nossa passa vida muito mais acordado, trabalhando, mais trabalhando. tendo essa função social. E a importância disso, ele é também afirmador de vida e de saúde, né? A gente acredita nisso. É uma marcação. Em relação assim, às políticas em prol da saúde do trabalhador, como que você vê isso hoje no nosso país? O que a gente percebe, o que a gente tem de política sendo trabalhada, a partir do Sistema Único de Saúde, você tem uma ampliação das propostas políticas de saúde de forma geral e, acompanhando isso, a proposta do trabalho, né? Expresso na lei do Sistema de Saúde hoje, o conceito de trabalho e as ações que deve se ter no campo de trabalho, né? Aumento de uma rede de atenção, o RENAST, que é uma rede de referência em saúde do trabalhador, criado um sistema de vigilância em saúde do trabalho, com portarias, isso, né? E também existe uma legislação específica de defesa de segurança de trabalho para as empresas, né? Mas, mesmo assim, quando a gente vai discutir saúde e trabalho, a gente vê como, que você falou já, reestruturação produtiva, frente a essa sociedade capitalista, a flexibilização dos vínculos de trabalho, então muitas empresas com trabalhadores terceirizados, né, o medo da perca do emprego, isso gerando um estresse, dificuldades para você conseguir produzir. Com certeza, porque mesmo com RENAST, né, como a professora coloca, e com essa rede sentinela para poder observar, fazer a vigilância, ver se ocorrem acidentes ou não, a gente estava discutindo anteriormente que fica muito aquém do desejado a participação ainda do trabalhador nesse movimento, né? Eu estava você ia comentar alguma coisa sobre isso. Mesmo o que tem legal das comissões, das CIPAs, nas indústrias, né, nas empresas, você não tem um papel tão significativo dos trabalhadores atuando na luta por sua saúde. Mas aí existem movimentos de trabalhadores que a gente percebe que algumas legislações são conquista deles, né? A gente pode até citar a própria reforma sanitária, né? Que a gente tem desde a lei 8080, dessa criação do SUS, também teve, as pessoas trabalhavam, é claro, e teve esse movimento em prol da saúde, em busca da saúde, aí foi consolidada com o SUS, porque na lei orgânica mesmo, 8080, já fala dessa coisa do ambiente e do trabalhador. Né? Expresso na 8080 o conceito de saúde do trabalhador e as ações de saúde dentro do SUS. Então a gente vem avançando, né? Acredito. Professora, falar alguma coisa em relação a isso? Não, eu queria só complementar um pouco, lembrando que, como a Amanda falou, tem toda uma parte de legislação ligada à saúde e segurança do trabalho, né? E do Ministério do Trabalho, que também vem, digamos assim, dar apoio, colaborar, né, com essa legislação mais específica do Ministério da Saúde. Então, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, a gente tem a NR17, né, que é a norma regulamentadora que fala sobre ergonomia e que foi, como várias normas regulamentadoras, fruto de um movimento social intenso relacionado a questões de saúde, né? No caso da NR17, a estenocinovite, começaram a acontecer a partir dos anos 80, e que foi uma luta muito grande do Sindicato dos Digitadores. E agora a gente viu o anexo 2 da 17, tanto o anexo 2 quanto o anexo 1, um sobre check-out e o outro sobre teleatendimento, que também foram fruto de movimentos de trabalhadores que geraram comissões tripartites, e a partir daí, com um pouco aquele jogo de concede daqui, né, e luta dali, chegou-se a um anexo que faz parte da norma e que conseguiu ter determinados ganhos para essas duas categorias, e no caso da 17, na época, né, para os digitadores, e depois isso foi, digamos que, expandido, né, para outras categorias sociais, a parte de utilização, por exemplo, de monitores, tem toda uma área, né, uma itemização da 17 que contempla esse tipo de trabalho, pegando as questões também de movimentos repetitivos, enfim, que abarca também profissionais da indústria, do setor eletrônico, de vários outros setores. Então, quer dizer, eu vejo que essa legislação das normas regulamentadoras, ela vem contribuir, jogar junto, né, com essas... É interessante
sintetizando, né, que o trabalho evoluiu, né, as formas de trabalho e de ver o trabalho também evoluíram, e parece que a legislação também acompanha através das NRs e seus anexos. Não seria isso? Sempre com uma certa lentidão que acompanha uma defasagem, que acompanha, né, o corpo jurídico, vamos dizer assim, né? Tenta acompanhar. Eu acho que a gente tem ganhos ali, né? Agora, há também, como você falou, em terceirização, e a Amanda também falou, e a tentativa sempre permanente de flexibilização dessa legislação, né, tanto da legislação, e a gente sabe, por exemplo, que do ponto de vista empresarial, o custo, né, do trabalhador é um trabalhador, caro, é um custo alto. Então, enfim, essa discussão está sempre na pauta, né, está sempre na mesa para ser feito, e é sempre um jogo de tentativa de cada vez flexibilizar mais, né? Vale lembrar também que o Brasil é um país que tem, um dos países, né, junto com vários outros da América do Sul, que tem um índice, né, de emprego informal, né, muito alto. Então, tudo isso, quer dizer, quando a gente fala de legislação e de ganhos, né, que nós temos, a gente tem que considerar isso também, relativizando um pouco, né, considerando que no emprego formal o nosso contingente populacional ainda é muito pequeno. A gente tem uma parte do programa que a gente aborda as pessoas na rua e pergunta a elas sobre o que elas gostariam de saber sobre saúde do trabalhador. Então a gente tem a primeira pergunta aí. Por que eles não têm um médico lá dentro para poder ver o quadro clínico, né, dos funcionários, entendeu? Rogério, existe, como nós já falamos, um aspecto legal sobre as empresas de cumprir as normas regulamentadoras. Mas assim, a gente acredita também que há necessidade de uma mobilização social desses trabalhadores na luta por sua saúde, na busca de condições de trabalho, de ambientes de trabalho que não sejam insalubres, acreditando sim que o trabalho ele é produtor de saúde, de vida, que é para lhe dar prazer, e não um caráter negativo de estar trabalhando, adoecer, mas um trabalho potencializador de vida. Professora Denise. Concordo inteiramente com a Amanda, e queria só lembrar que, no caso do Brasil, a gente tentar seguir o que já está na legislação já seria um avanço enorme. Há empresas que se preocupam com isso, e há empresas também que se preocupam só com isso, ou seja, de ficar restrita à legislação. Então, acho que é um pouco tentar contemplar para as empresas que nem seguem a legislação que elas sigam, e para as outras que só seguem estritamente, querendo fazer um laudo para não ser multada e tal, que elas vejam a saúde como uma característica também diferenciada, como a Amanda falou, né, de construção de potencialidade. Professor... Complementando. Então, assim, ver a questão não como uma questão legal, né, mas uma questão de participação de todos na construção de ambiente de trabalho mais favoráveis à saúde. Sim, levar essa questão do empoderamento que a gente tanto fala, né, da comunidade, do conhecimento que ela tem, né, sobre a capacidade que ela pode ter de gestão, acompanhamento das normas, da legislação, também para o ambiente de trabalho. Porque não se cobra o atendimento do SUS, da população em geral, mas o SUS também vai atender o trabalhador, não é isso? E, assim, lembrando também que, frente à nossa realidade, muitas vezes, pelos vínculos de trabalho precários, as pessoas também têm dificuldades para mobilizar por conta de perda de emprego. A luta, na verdade, hoje, às vezes, é pela garantia daquele posto de trabalho. Né? E, na verdade, precisamos avançar acerca disso. E aí o papel do Estado, o papel das empresas, o papel das pessoas, do cidadão. Por que os empresários, está entendendo, não criam mecanismo de motivação para os empregados? Benedito, algumas empresas investem sim em motivação. Eu pensaria a sua pergunta de uma outra maneira, quer dizer, eu não sei se esse discurso atual da motivação é um discurso que vai dar conta dos problemas que a gente tem
no trabalho, Ou que porque podem gerar. muitas vezes as questões relacionadas à saúde, elas estão relacionadas a meios de trabalho, a condições de trabalho, as possibilidades que são dadas para essas pessoas de se colocarem no trabalho, de haver dentro das situações de trabalho momentos de discussão sobre o próprio trabalho, uma espécie de espaço público para que as pessoas possam falar sobre o trabalho. Acho que hoje em dia há pouca discussão sobre o trabalho. Que às vezes... E que às vezes até assolapado por essa intensificação, por essa precarização que a Amanda já falou. Essa motivação poderia ser até em prol de uma produtividade maior e levar até o estresse, como a professora Amanda falou. Exatamente. Então, como pode ser vista essa motivação? Né? Você tem que produzir, você vai ser o funcionário do mês, para que isso? Né? Para poder gerar mais lucro ou menos saúde, digamos assim, para o trabalhador? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa entender melhor o que está por trás desse discurso da motivação, né? Porque as pessoas, e também do discurso da qualidade também, da mesma maneira, porque quando se fala que o trabalho precisa ter mais qualidade, na grande maioria das vezes, as pessoas trabalham com qualidade. As pessoas têm orgulho do que fazem, mas se você não tem tempo de fazer as coisas, se você tem um número de tarefas muito grande, muito maior do que você possa realizar, um número diminuído de pessoas trabalhando e um número de tarefas aumentando. Quer dizer, é lógico que com tudo isso você vai tendendo a diminuir e ficar insatisfeito, às vezes, até com as coisas que você faz por conta desses outros fatores. Então, acho assim, que tem um quê de perversidade no discurso da motivação, ao jogar para o trabalhador uma responsabilidade que não é só dele, que é da empresa, que é da possibilidade dele discutir isso com o coletivo, com os colegas dele, e que isso é colocado, é muito fácil você individualizar esse problema. Na verdade, esse problema é um problema da empresa, do grupo que está trabalhando, né? Daquelas condições que são dadas, enfim. Eu acho que é necessário fazer um pouco esse deslocamento. Que tipo de trabalhos, assim, tipo de sequência assim, de trabalho pode vir a lesionar o trabalhador e como o governo asseguraria possível, caso o trabalhador viesse a ficar lesionado de uma forma que ele não pudesse voltar a trabalhar, o que aconteceria? Como o trabalhador é amparado? Diego, o trabalhador, primeiramente, ele é amparado pela legislação, né, do Ministério do Trabalho, de forma que, se acontece alguma coisa com ele, algum acidente de trabalho ou alguma doença profissional ou ocupacional, que é considerada pela legislação como um acidente, quer dizer, está na mesma categoria da classificação acidentária, ele precisa fazer, a primeira coisa que precisa ser feita é uma comunicação de acidente de trabalho, um documento chamado CAT, que precisa ser feito pela empresa e é encaminhado ao sindicato da categoria profissional desse trabalhador. Isso significa que ele vai entrar na legislação amparado por ela, né? Ou seja, às vezes o acidente é alguma coisa pontual, aconteceu ali, esmagou uma perna, quebrou um braço, alguma coisa aconteceu que é pontual, mas ele pode deixar sequelas. Então, já que esse acidente aconteceu esse acidente no local de trabalho, ou relacionado a isso, lembrando que os acidentes de trajeto também são acidentes, ele precisa, de trajeto ele indo para o trabalho ou voltando do trabalho, então ele precisa estar amparado. Essa parte também para o pessoal de casa entender que é indo para o trabalho e voltando para o trabalho. Se a pessoa vai para o shopping, vai fazer compra e depois vai para o trabalho, não é voltando para a casa do trabalho. Tem que ficar bem claro isso. Nesse trajeto, né, de indo ou voltando para o trabalho. Mas o que eu estou querendo frisar é que o fato dele fazer a CAT, né, da empresa fazer a CAT, dá para ele o respaldo legal. Então, se ele tem alguma sequela, se aquele tratamento não foi o tratamento pontual só daquele período pós-acidentário, se deixou uma sequela de coluna, de algum problema que ele tenha a continuar em tratamento, ele estará resguardado pelo fato de ter sido registro, né? Foi registrado. Sobre isso, até eu tenho um exemplo de um trabalhador, ele era
trabalhador, ele era um gari, catador de lixo, e ele, catando os lixos, ele foi no trânsito, um caminhão, eles se penduram, ele foi atropelado. Esse caminhão era de uma empresa terceirizada, o caminhão saiu, deixou ele, isso configurou como um acidente de trânsito só. Então ele teve direito a um seguro DPVAT, que existe, né? E na verdade não foi preenchida uma comunicação de acidente de trabalho. Essa empresa terceirizada não quis se envolver, porque aí você também colocaria em xeque a questão, ele era uma pessoa contratada, que não tinha vínculo trabalhista, e ele agora teve direito a esse seguro DPVAT, não tem nenhum outro benefício. Direito ao benefício previdenciário pelo acidente de trabalho ele não tem. Então, ele está desempregado, sem renda e acidentado. Isso é um problema, porque aí, aquela questão que a gente falou anteriormente, o trabalhador também tem que estar empoderado e saber quais são os seus direitos e deveres. Então, é isso no momento desse, poder se mobilizar e pedir aí, essa comunicação. É interessante falar que o Sereste... Outro dado sobre a questão do acidente de trabalho, a CAT, você tem a comunicação do acidente de trabalho para as empresas, canteiro de obras, o que for, sendo preenchido logo. Se o empregador ele se recusar a preencher, pode ser preenchido pelo profissional de saúde que atender esse trabalhador, pela família e pelo próprio trabalhador. E no serviço público, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você também tem isso para os servidores, só que é a ANAT, Notificação de Acidente de Trabalho, que aí ele tem um prazo de até 8 dias para estar preenchendo, se estende um pouco, mas também tem esse amparo para acidente. Que é interessante falar que tem várias vias de preenchimento, que isso vai garantir ao trabalhador também a cobertura depois pelo INSS. Então é importante deixar isso bem claro. Ele tem o benefício do INSS. E lembrar que acidente de trabalho não é somente você que trabalha numa indústria e que perdeu um dedo ou que teve uma perna quebrada. Você pode muito bem escorregar e cair no seu ambiente de trabalho e é um acidente de trabalho. Vale lembrar que as doenças profissionais e ocupacionais também estão, como eu falei antes, dentro dessa classificação dos acidentes, né? Tem alguns casos também que são bem curiosos de pessoas, o agente comunitário de saúde, que pode trabalhar, por exemplo, em região que é endêmica de malária, e ele está, né, no trânsito de seu trabalho, ele tem uma doença ocupacional se ele pegar malária, por exemplo. Então ele vai ficar coberto naquele período, porque ele estava no ambiente de trabalho dele, que é visitando a casa das pessoas. E aí a gente pode lembrar de outros casos, né? Não, eu estava querendo, você estava falando, Jorge, eu estava lembrando que há realmente uma diferenciação entre o benefício que ele recebe. Quer dizer, se for o acidente, o benefício pelo acidente ou pela doença profissional ocupacional, ele é diferente do afastamento por doença comum, né? Então, naturalmente que há um jogo aí e uma certa dificuldade até de se fazer a CAT em algumas empresas, mas a importância da CAT é que o trabalhador fica amparado pela lei como um acidente, né? Então, é isso que vale frisar bastante, porque há uma diferenciação aí financeira, né? E pensando que a Previdência somos todos nós, quer dizer, somos nós que pagamos a Previdência. Só rapidamente para poder falar, que senão eu vou perder esse gancho, mas assim, não te cortando, desculpe, o Sereste, ele vai atender a todo profissional, um trabalhador, seja ele autônomo, né, o profissional que é da rede pública, o profissional da área da saúde, aqueles que recolhem para o INSS, que vão ter toda essa cobertura que a professora Denise está falando. Então, como a partir do 15º dia ele fica pelo INSS, pela Previdência, né, é importante ressaltar isso, que essa negociação, vamos dizer assim, que é feita com a empresa, ela tem um determinado limite, ou seja, você quando entra na Previdência, você está entrando num sistema maior. Então, vale lembrar que essa negociação ela não pode se restringir só à empresa. O que eu quero dizer com isso? Que isso é um ônus para a Previdência?
Mas se nós pagamos a Previdência, é para que, se a pessoa tem uma necessidade, ela possa usar desse benefício. Exatamente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que essa negociação ela não está restrita só à empresa, né? E nem aos interesses da empresa. Isso é um interesse social como um todo. Né? Então, se por um lado um trabalhador acidentado ele onera a Previdência, por outro lado nós pagamos a Previdência para que, quando isso exista, tenha que ser cumprido. Tem que ter cobertura. Só um outro dado de diferenciação no preenchimento da CAT, né, que além dela servir para o sistema de vigilância, né, epidemiológica, de número de acidentes, para a gente vislumbrar o número de acidentes, os registros da comunicação, é a questão do evento sentinela, de acompanhar. Tem uma diferenciação também pela Previdência, que você tem garantia do retorno para o trabalho de até 12 meses. Então, o trabalhador que ele se acidenta e ele vai retornar ao trabalho com necessitando de alguma readaptação pelo seu trabalho, ele vai poder voltar e não vai poder ser mandado embora, se ele tiver preenchido a comunicação de acidente de trabalho. Ele vai ter garantia desse vínculo por 12 meses. E só para complementar, um dos nossos, que a Amanda falou da importância do registro disso, né, e nós como pesquisadores sabemos disso, que um dos grandes problemas nossos é que a subnotificação muito grande desses dados sobre acidente de trabalho e sobre doenças ocupacionais e profissionais. A gente costuma brincar falando que só é difícil de escamotear os dados no acidente fatal, porque é difícil você esconder um morto. Mas em todas as outras situações, a gente encontra subnotificação. Através das premiações, através de N artifícios, onde às vezes os próprios trabalhadores não querem que esse registro entre como acidente de trabalho. Então, quer dizer, estamos entrando, a pergunta do Diego, né? Nos fez entrar num tema extremamente difícil e delicado dentro dessa questão dos acidentes. Não, é interessante. Então, eu queria que, para a gente poder fechar agora, eu sempre faço uma pergunta final para os nossos convidados aqui, nossas convidadas ilustres. O que vocês pensam, assim, em síntese, qual seria o grande desafio para a saúde do trabalhador hoje no Brasil? Assim, para vocês fecharem. A gente falou bastante da questão da mobilização social. Então, hoje a gente percebe que tem um esvaziamento das lutas por saúde, por direitos, um esvaziamento dessa mobilização social. O próprio movimento sindical, ele muitas vezes, hoje, às vezes, não luta pelo sistema de saúde público, mas o sindicalizado pode ter o plano de saúde. Quer um plano de saúde melhor, né? Talvez assim. E a questão de luta por direito tem a gente percebe que essa mobilização social hoje não se tem muito. Não se tem porque a gente vive, às vezes, numa sociedade, mas por conta, então, do individualismo que a gente tem numa sociedade capitalista, uma luta, um olhar no indivíduo, a questão da flexibilização dos vínculos de trabalho. As pessoas hoje lutam por garantias de postos de trabalho, às vezes pela questão salarial. A gente percebe hoje, trabalhando com profissionais de educação, como um docente, né, um professor, ele precisa trabalhar numa escola, à tarde em outra escola, à noite em outra escola, e corrigir prova no fim de semana, e não consegue se juntar. Seria essa mobilização, então? Assim, como a demanda social, as demandas capitalistas, mesmo a sociedade que a gente vive, te demandam muito, te sobrecarrega muito. Às vezes a gente não para olhar para a gente. A gente não para olhar assim, o trabalhador, ele não para olhar a sua saúde. Né? E no caso assim, das escolas, a gente percebe, hoje a gente vê como você tem terceirização. Merendeiras, serventes, são terceirizadas nas escolas públicas. E aí você não cria uma vinculação desse trabalho no seu local de trabalho. Esse trabalhador no seu local de trabalho. Professora Denise, e aí, qual seria o grande desafio para a saúde do trabalhador no Brasil hoje? Eu acho que um dos grandes desafios, que são muitos, né? Um dos grandes desafios é a gente tentar fazer um deslocamento da visão que existe como visão hegemônica
duas coisas. Uma primeira seria esse deslocamento dessa visão hegemônica de saúde ocupacional e não de saúde do trabalhador. Então, dentro das empresas, tudo que a gente vê é um discurso, uma conduta, as ações voltadas para a parte que a gente chama de saúde ocupacional, que tendem a ver todo o ambiente de trabalho, as condições de trabalho como agressores a esse trabalhador, e esse trabalhador como alguém que é submetido a essa agressão. Quer dizer, ele não é um agente, ativo, né, um sujeito ativo, e ele passa a ser quase que um sujeito que sofre, e daí quando a gente fala de doença, na verdade, a gente fala das quando a gente fala de saúde, a gente acaba falando somente de doença, né, e que a saúde é muito mais do que isso. Então, como segundo aspecto, eu frisaria que a gente também precisa fazer uma outra inversão, ou talvez um deslocamento de ótica, né, olhar de uma outra maneira e passar a falar de saúde e não de doença, porque normalmente quando a gente fala de saúde, a gente está se remetendo sempre às doenças e não a essa construção social que a Amanda falou, essa possibilidade de estar construindo a saúde no ambiente de trabalho, nas questões de trabalho, que são eminentemente também potencializadoras. As pessoas gostam de trabalhar, o trabalho é estruturante para o ser humano, né? E a gente precisa aproveitar mais isso. Muito obrigado, agradeço a presença da professora Amanda, da professora Denise. E a gente viu hoje no Espaço Aberto para a Saúde o tema Saúde do Trabalhador. A gente viu que o nome trabalho teve várias transformações através do tempo e que a legislação brasileira tentou acompanhar e cobrir a saúde do trabalhador, né? E nós fechamos aqui falando dos desafios que envolve esse empoderamento desse trabalhador, conhecimento dele sobre os seus direitos e deveres, e também, como a professora Denise colocou no final, sobre a visão que a gente tem que modificar um pouco, pensar mais na qualidade de vida e bem-estar e menos na doença. Então, agradeço a audiência de vocês, até o próximo programa.